Rapaz, eu estava navegando de boa na internet procurando um anime aqui para trazer para o canal e eu me deparei com um que possuía a sinopse mais absurda que eu havia lido nos últimos tempos. Que, se eu pudesse resumir, é basicamente um cara fazendo rage bait na internet para pagar as contas do hospital da irmã. Mas do nada ele entra na Soul Society dos desempregados para lutar contra fantasmas digitais que parecem que saíram diretamente de Digimon. O quê? Claro que eu dei uma exagerada ferrada aqui nessa sinopse, mas literalmente tem um anime nessa temporada que segue uma premissa parecida com essa. Então, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Garyu, e agora nesse vídeo bora ver esse anime que, por mais que essa sinopse seja absurda, ele grita genérico. Porque esse aqui é Dead Account, um anime que está lançando nessa temporada e que a história gira em torno desse prota. O nome dele é Enichiro e ele possui uma irmã com uma doença misteriosa e ele tem que arcar com os custos hospitalares dela. Porém, ele é desempregado, mas teve uma ideia genial: viver às custas de haters na internet. Sim, isso mesmo. Ele teve a mesma ideia que figuras conhecidas na internet brasileira tiveram, como Rafão Otaku ou Bluizão, por exemplo. Inclusive, a partir de agora, eu vou chamar esse protagonista de Blusão japonês, tá ligado? Por causa que a cor temática desse cara é literalmente azul. É só uma pena que ele não é um ogro. Eu quero dar o cu! Eu quero dar o cu! E então, como ele fazia pra arranjar esse dinheiro a partir de ódio na internet? Bem, ele ia, arrumava uma confusão na rua, geralmente com famosos, tipo, batia pra caramba no famoso numa luta sincera e postava na internet em troca de likes e o dinheiro da monetização. O que é meio real porque o YouTube meio que desmonetiza isso, então não sei como ele conseguiu esse dinheiro. Mas segue o roteiro, né? Bem, a irmã dele se chamava Akari e ele, além de pagar as despesas do hospital, também estava juntando dinheiro para mandar ela para um hospital melhor na América. E a relação entre os dois são uma relação muito saudável entre irmão e irmã. Quer dizer, não tão saudável, porque uma das maiores preocupações da sua irmã era que ele não conseguia fazer muita coisa sozinho, tarefas domésticas, essas outras coisas. Ele também comia muito doce por dia se ninguém o parasse. Ou seja, esse cara não conseguiria viver sozinho sem ela, tá ligado? Enfim, aparentemente ele conseguiu mandar ela para a América e os dois trocavam mensagens no celular enquanto isso, tá ligado? Mas é aí que em determinada noite, do nada, ele teve a casa invadida e um cara com um martelo gigantesco tenta a todo custo destruir o celular dele. O Bluizão só tava se defendendo pra ele não quebrar o celular, tá ligado? E ele pergunta por que ele tá fazendo isso. E então esse cara do martelo, ele fala que conhecia o canal dele e achava ele repugnante. Aí que tá ligado? O Blusão, pessoalmente, tá ligado? Só tava fazendo aquilo porque era o necessário, porque ele na real é um cara bem de boa. Tanto que quando ele ouviu isso, ele achou que era um hater aleatório que odiava ele, então ele meio que pediu desculpa e falou que só fazia tudo aquilo pela irmã dele e que ele poderia bater nele de boa, só não destrói o celular porque era o único meio que ele tinha de se comunicar com a sua irmã. Mas aí que vem o plot twist, porque a sua irmã, a Karen, na real, morreu um mês atrás e ele não aceitava isso, cara, tanto que ele criou na sua mente que ele havia mandado ela realmente para a América e ficava mandando mensagem toda hora e não obtinha nenhuma resposta dela, até que um dia do nada ela respondeu. E é aí que entra os grandes fantasmas dessa obra, que é um conceito bem interessante que me pegou bem de surpresa, porque tá ligado a teoria da internet morta, onde a internet tá cheia de bot. Bom, esse anime pegou o nome internet morta muito a sério e meio que existe nas redes sociais, até no mundo real, né, óbvio, diversas contas cujo usuário já morreu, tá ligado? Tanto que até eu acho que esse canal já deve ter alguém que morreu nesses 5 mil inscritos que eu tenho hoje em dia. Inclusive, valeu aí, eu só queria agradecer a todo mundo aí pelos 5 mil inscritos, finalmente conseguimos. Enfim, o que isso tem a ver com fantasmas? Bem, os japoneses muitas das vezes acreditam que os fantasmas não são bem a alma da pessoa, mas sim os sentimentos dela, tá ligado? Que sentimentos acumulados em alguns
alguns locais formavam fantasmas, tá ligado? Como o hospital, a própria casa do cara, etc. Sentimentos negativos. E é onde a gente coloca sentimentos tanto positivos quanto negativos hoje em dia. Exatamente, na internet. Então o anime pegou esse conceito e decidiu transformar que esses sentimentos formavam um fantasma meio virtual, que se manifestava através do smartphone de alguma pessoa, mandando mensagens, entre aspas, verdadeiras, até ter poder suficiente para se livrar do smartphone e virar uma entidade. E é isso que aconteceu agora. Do nada o celular dele começou a pifar e saiu de lá uma projeção, poderia dizer assim, da irmã dele, tá ligado? E até aí tudo bem, tá ligado? Até que do nada ficou meio creepy a história e ela se transformou nesse monstrão aí. É um monstrão bem feio. E mesmo vendo a sua irmã virando esse monstro, etc., ele estava sendo bem piedoso com ela. Ele ainda acreditava que aquela era realmente a irmã dele, tá ligado? Tanto que ela tava meio que manipulando esse fantasma, falando: Oni-chan, me ajuda, Oni-chan, tá ligado? E o cara lá do martelo tava tentando atacar a irmã dele porque ele era um exorcista virtual. Aí o que ele fez? Ele pegou um machado do nada do celular. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ele só pegou o machado, tá ligado, do celular e falou que esse é o novo método de exorcismo moderno. A gente combate com arma virtual, tipo, que? Não tem sentido nenhum isso, mas seguindo o roteiro, ele vai lá, só que ele é parado pelo nosso protagonista, o Blusão. Ele não quer que o cara do martelo faça isso, mano, porque ele ainda acreditava que no fundo a irmã dele ainda tava ali. E o que aconteceu? Ele distraiu o cara do martelo sem querer e a irmã dele deu um tapão no cara do martelo, que o cara caiu longe de acordado. Porra! E pegou o irmão pra comê-lo. Felizmente no sentido de comer literalmente ele, não no sentido de eu sou Danosora. Quer dizer, infelizmente, não sei, agora eu me compliquei aqui. Enquanto ela tentava comer ele, a partir de algumas falas, ele percebeu qual o maior ressentimento que a sua irmã possuía. Que era o que eu falei mais cedo, ele não conseguia viver sem ela. E ela tinha um receio enorme do que poderia acontecer depois dela ir de base. Então esse ressentimento criou esse fantasma. Então ele percebeu que a culpa dele existir foi dela e falou que iria exorcizar ela por si próprio. Aí o que ele fez? Ele automaticamente, tipo, como um reflexo, meteu a mão do celular, tá ligado? Na tela, enfiou na tela, tá ligado? Que é um portal pra outra dimensão, sei lá o que é aquilo. Aí tirou um monte de chamas, tá ligado? Um fogo fato. E só em um golpe derrotou a irmã dele, tá ligado? Conseguiu exorcizar e caiu desacordado ali. E vamos lá, que ele foi mandado para uma escola de médium, na real, tá ligado? E tá, lá tem diversos figurão bem interessantes, tá ligado? Começando pelo cara do martelo, né? Que ele é um cara meio emo, só que o conceito dele é bem legal, cara. O nome dele é Kasubasa Kururu. O nome ridículo aqui pra nós brasileiros. A personalidade desse maluco era muito interessante, porque ele tentava ser a todo momento politicamente correto, sem xingar ou fazer coisas do tipo, tá ligado? Mas sempre falhava, cara, ele sempre dava um deslize. Além do poder dele ser literalmente descrito como um martelo da justiça social, que poderia causar o banimento em coisas que não são politicamente corretos. Ou seja, o cara é uma crítica à cultura do cancelamento. Gostei aí, ô anime. Você fez bem aqui, um anime genérico com uma crítica boa. Eu não esperava ver isso em 2026. Além dele, também tem outros alunos ali com os designs bem interessantes, principalmente Tamina, eu achei o design dela muito interessante. Só que na abertura do anime é um frame meio bizarro, cara. Parece, tipo, que líquido é esse, cara? E o professor deles, cara, é literalmente uma cópia do Satoru Gojo. Eu não tô nem zoando, cara. A personalidade dele é completamente extrovertida, que nem o Satoru Gojo. E até o jeito dele falar que você é fraco é igual. Tipo, olha isso aí. No segundo episódio, ele vai entender um pouco mais sobre o que é aquela escola. Ele inicialmente não quer entrar ali, mas soube da principal ameaça desse anime, que a irmã dele não tava doente naturalmente. Era alguma entidade, algum fantasma, tá ligado? Que tava selecionando pessoas que poderiam ser potenciais fantasmas poderosos, e tava dando uma espécie de doença para elas, tá ligado? E pra elas virarem fantasmas poderosos. Eu acho que vocês já entenderam, né? Aí ele falou: interessante, eu me junto na escola pra exorcizar esse canalha que matou a minha irmã. É literalmente essa a motivação dele o anime inteiro. E, mano, eu vou falar, esse anime é muito genérico, tá? Até o visual eu achei meio genérico, tá ligado? Parece, sei lá, um jogo de PSP de 2006. Mas é interessante. O visual que eu acabei de criticar também é
da hora. Porém, a animação desse anime é normal, tá? Ela não é absurda, mas também ela não é tipo One Punch Man Season 3. Mas é isso, guys. Dá um like, se inscreve aí. Garyu fica por aqui. Se você quiser ver mais coisas do canal, só dá um like aí, mano. Que tem alguns vídeos bem interessantes. Tipo esse aqui, ó, do Naoya, que eu falo porque ele é uma fraude. E desse aqui de Skudays, que é porque eu falo que é uma obra-prima da comédia. Mas é isso, guys. Vou ficando por aqui. Um abraço e fui!